primeiro lugar, muito obrigado por estarem falando comigo. É muito bom poder falar com vocês dois. E parabéns pelo single. O single tá incrível, ele é poderoso, ele é bem contagiante, a letra, a música, o arranjo, tudo. Eu até comentei, né, com a assessora que a sua voz é linda e que é uma voz que quando eu ouvi, eu falei, caramba, a gente estava precisando dessa voz. É uma voz que faltava, assim. Obrigada. E foi muito bacana. Legal. Muito obrigada. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é uma pergunta que eu gosto de fazer a primeira vez que eu falo com os artistas, que é uma pergunta que eu vou fazer para os dois, aí vocês podem me dizer, que é como surgiu o amor pela música na vida de vocês dois? Ai, gente, a música, eu sempre falo que ela foi meu refúgio, porque eu sempre amei música desde criança, desde que eu nasci praticamente. Porém, quando me mudei para os Estados Unidos, eu tinha só 12 anos e eu não falava uma palavra de inglês. E foram momentos muito difíceis, assim, de adaptação mesmo, sabe? Como eu não conseguia me comunicar, aquilo me incomodava muito, porque eu era muito comunicativa desde cedo, né? Então, eu me apeguei à música, porque eu me sentia muito sozinha aqui, né? E a música me completou naquele momento. Eu comecei a compor, eu ouvia música todo santo dia, era eu ouvindo Mariah Carey no último volume, meu pai não aguentava mais. Mas, assim, aquilo realmente foi essencial para que eu passasse por essa fase. E depois também, quando eu tive muitos momentos de depressão na minha vida, de ansiedade, e eu acho que se eu não tivesse a música, eu acho que eu não estaria mais aqui, entendeu? Ela realmente, fica até clichê falar, mas a música realmente me salvou, entendeu? Bom, Dani. sempre que me fazem essa pergunta, eu volto ao tempo, com os meus 8 anos de idade. É algo que assim, eu nunca esqueço, que nessa época uma prima minha, que era bem mais velha, morava com a gente no mesmo apartamento, e ela era adolescente já, né? Tipo, 18 anos, eu acho, quase 20. Enfim, 20 já é jovem, né? Mas ela ouvia muita rádio, né? Eu lembro até hoje que ela ouvia muito a Transamérica, e nessa época, quando eu tinha 8 anos de idade, eu lembro que tocava muito na rádio Oingo Boingo, Man at Work, essa galera toda, sabe, Dire Straits. E, cara, aquilo ali, eu lembro até hoje uma música do Oingo Boingo que tocava muito, Stay, o nome da música, que aquela música ficou marcada na minha mente, e aquela música entrava no meu ouvido como se fosse uma parada assim, que nunca mais fosse sair, realmente não saiu, e que eu fiquei admirado em ouvir aquilo, gostando e me trazendo uma felicidade. Eu falei, caraca, que isso é música, isso é música. E aí eu ficava ouvindo com ela todos os dias, rádio, fui crescendo, ouvindo rádio no carro, com meu pai, para onde sair eu queria ouvir música. Enfim, com 15 anos de idade eu fiz um curso de DJ aqui no Rio de Janeiro e ingressei como DJ tocando em festas aqui no Rio e tudo mais, e nunca mais saí desse ramo, né? Com 17 ou 18 anos eu comecei na produção musical fazendo remixes. Nessa época eu não tinha computador, não existia YouTube, não existia Google, né? Hoje eu tenho 40 anos, então você vê que tem um tempinho realmente. E eu comecei a fazer remix nessa época usando apenas um aparelho de MD, que é um mini disc, onde eu podia gravar e editar música, e um aparelho de Denon duplo de DJ de mixagem. Então eu pegava uma música, botava para tocar num deck, e a batida de uma outra música eu ficava gravando por cima, de fraseado em fraseado no MD. Assim eu ia construindo, né, remixes de músicas, e aí começou a vir a paixão pela produção musical. Então, foi dessa forma e estou até hoje vivendo disso e amando isso. E se adaptando também às mudanças, né, Dani? Exatamente, me muita coisa adaptando às foi mudando com o mudanças. tempo. Exatamente. Mas, assim, comparado ao tempo de quando eu comecei com hoje está muito mais fácil, né? Hoje tem tutorial de tudo. Então, eu só fui me aprimorando realmente e modestamente, cada vez ficando melhor no que faço, né? Porque se está mais fácil, tem que fazer melhor. Com certeza. Real. É isso. Nanda, minha pergunta para você agora é sobre composição. Como que é o seu processo de composição e as suas inspirações?
Então, eu tenho muitas inspirações. Eu acho que, claro que depende do gênero que eu estou compondo, né? Mas o Bruno Mars é uma das minhas referências, assim, como compositor, como cantor também, mas como compositor ainda mais, porque eu acho que ele não tem música ruim, né? Eu nunca vi o Bruno Mars escrever uma música ruim. Sim. Então, assim, óbvio que a gente aprende muita teoria, né? De a música tem que crescer e aqui tem que ser assim, não, não, não. Mas assim, isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia já vem automático. Eu acho que o mais importante para mim nesse momento é mostrar o sentimento que eu quero passar na música. Então, o meu processo é muito orgânico, de verdade. Quando eu estou compondo, eu tento ao máximo fazer com que flua e que saia naturalmente. Essa música em específico, eu estava até falando, demorou tipo 10 minutos para fazer, porque ela foi muito de dentro de mim, assim, saiu, sabe? E eu acho isso incrível, porque é uma coisa muito genuína, muito minha mesmo, sabe? E eu acho isso muito legal, porque quando a gente compõe, a gente tem que pensar se aquilo é verdade para você, sabe? Porque eu acredito muito que as pessoas que estão ouvindo, elas sentem se é verdadeiro ou se é plastificado, vamos dizer assim. Então, eu acho isso muito importante. Então, nas minhas músicas, eu sempre, por mais que tenha um processo por trás, né, da composição, eu tento muito ser verdadeira com os meus sentimentos, com o que eu quero passar naquele momento. Ana, o Daniel falou que já fez vários remixes, né? Coisas que os DJs já estão acostumados. Eu queria saber como que é esse desafio de você fazer um remix, né? De você fazer uma nova roupagem, você mexer com uma música que já é conhecida, que já tá feita, e como que é esse processo, como que é esse desafio de poder fazer isso? Então, como a Nanda também já falou aqui algumas vezes, eu amo desafio, né? Então, cara, às vezes eu ouço uma música que eu imagino ela completamente diferente, né? E aí eu pego e sento no computador e faço, entendeu? E realmente é um desafio. É um desafio, porém, colocando na balança, assim, às vezes eu acho até mais fácil remixar uma música, né? Porque aquele arranjo ele acaba te influenciando para algo, né? Que se você não visse aquilo, você não ia ter aquela ideia do diferente, entendeu? Que é um pouco diferente de pegar uma música do zero. Foi o caso da nossa música, por exemplo, é uma música nova, autoral, que nunca existiu, e a gente construir do zero, né? Eu acho um pouco mais difícil, né? Se é que pode-se dizer assim, construir uma música do zero, do autoral. Porém, essa música, especificamente Like Magic, a Nanda cantou brilhantemente, que foi fácil para fazer, porque ela me inspirou pelos caminhos que a música foi e deu no que deu. Ai, Então que é isso. bom saber disso, que Mas minha eu voz te adoro fazer. inspirou, né? Eu adoro fazer remix, assim, adoro pegar a música antiga, botar na pegada nova e tal, acho bem legal. E como que surgiu essa parceria entre vocês dois e como foi trabalhar juntos? Vai, Nanda. Essa parceria surgiu através de um amigo em comum. A gente se conheceu, né, no estúdio, a gente estava trabalhando em outra coisa. E aí conheci Daniel. Daniel queria fazer uma música eletrônica em inglês. E eu, por acaso, também já queria escrever uma música em inglês, porque eu não tinha lançado nada parecido anteriormente, né? E fazer o eletrônico ia ser uma coisa bem diferente do que eu, né, fazia antes. Então, foi desafiador e eu gosto muito de eletrônico. Eu acho que dá para trazer essa minha essência do pop e fazer uma parada completamente diferente. Então, foi muito bacana essa parceria. Tipo, ela aconteceu muito naturalmente e eu acho que o resultado foi incrível, eu amei. Eu sou suspeita para falar, como eu disse aqui antes, mas eu tô ouvindo essa música no loop, sem parar. Estamos. Nanda, você participou do The Voice Brasil. Eu queria perguntar para você como foi essa sua experiência de ter participado do The Voice Brasil.
Ai, foi uma responsa, né? Tipo, foi uma pressão zona, assim. Falei, caraca, agora o Brasil inteiro vai me ver, agora eu tenho que mandar muito bem. Mas durante esse momento eu estava passando por muita ansiedade, muita. Eu estava com um transtorno de ansiedade já anteriormente, mas acho que durante o programa aflorou, porque a gente, né, põe muita pressão na gente, né, de ser perfeito, enfim. É, mas eu acho que eu aproveitei essa oportunidade o máximo que eu pude. Eu conheci pessoas incríveis que, inclusive, eu mantenho em contato até hoje. E os jurados também, putz, eram pessoas que eu já admirava e que eu admiro ainda mais. Cláudia Leite, continuo falando com ela até hoje, que era a minha técnica, né? Então foi muito legal poder conhecer a pessoa, Cláudia, assim, bem, bem diferente de tudo que eu imaginava. E, enfim, eu acho que foi uma escola, me ensinou muita coisa, me ensinou a ter mais segurança, mais confiança em mim mesma, e me deu a credibilidade como artista, que talvez se eu não tivesse passado pelo The Voice não haveria, né? Acho que as pessoas te levam mais a sério quando você fala que participou do The Voice e passam a te ouvir um pouco mais. E como foi para você reencontrar para fazer o seu novo single, né, o anterior, com a Mila? Como que foi esse reencontro e poder trabalhar com ela depois do The Voice, de ter feito parte junto com ela? Ai, foi incrível, assim, a gente sempre manteve contato depois do The Voice, porque quando a gente se conheceu nos bastidores, a gente grudou uma na outra, então foi uma amizade, assim, instantânea, e a gente, desde então, mantém contato, e a gente sempre teve vontade de fazer uma música juntas. E essa música, eu já queria fazer uma música que contasse um pedacinho da minha história, tanto com a depressão, né, quanto a minha superação na vida, né? E ela conta direitinho, assim, a minha história. E eu sei que a Mila também passou por alguns desafios na vida dela, e eu não tipo, a música tinha tanto a ver com a voz dela, com o trabalho dela, que eu falei, pô, tem que ser ela. E aí eu a convidei e o resultado ficou incrível. Eu amo essa música. Acho que ela tem uma mensagem super positiva e muita gente vem até me falar como essa música impactou eles positivamente. Ficou muito boa mesmo. A gente está nesse momento agora de pandemia, né, que é bem doido, bem difícil, diferente de ter que fazer tudo isolado. E eu me imagino que deve ter sido muito difícil nessa parte, principalmente para quem é DJ, que tem aqueles shows enormes, incríveis, lotados. Eu queria saber como que foi para você esse período e como foi se reinventar, ter que se reinventar, e se isso, como que foi, como que aconteceu o seu processo criativo, se foi afetado durante esse período, como que foi essa história, essa parte? Então, eu acho que, graças a Deus, ele me colocou dentro da produção musical também, né? Porque não é todo DJ que é produtor, né? Tem DJ que não produz. Então, é claro que foi ruim por conta das festas terem parado, né? Porque a adrenalina de cada festa, a responsabilidade de ter que estar ali tocando, fazendo o público dançar e vibrar, é algo que é muito importante na minha vida, porque me tira da comodidade, né? Então isso é muito bom. Mas em contrapartida, sobrou tempo para eu morar dentro do estúdio, né? E com isso veio esse resultado desse meu primeiro EP que eu comecei a lançar. A primeira música foi lançada em dezembro e lanço a última música agora em junho desse primeiro EP. Então, enfim, teve o lado positivo e o lado negativo, né, de ter ficado parado, mas eu espero realmente que a gente volte logo ao normal, para que as coisas fluam normalmente, para que as festas voltem, e é isso. Então, para mim, pelo menos foi assim. Sei que muita gente ficou totalmente 100% prejudicada, né, com isso tudo, ainda estão prejudicados, que o nosso setor de eventos é o mais atingido, eu acho, de tudo isso.
mas eu tenho esperança de que isso tudo está passando. Graças a Deus, eu toquei numa festinha no sábado passado, isso já é um ótimo sinal. Sábado agora eu toco num casamento aqui no Rio de Janeiro também, então acho que vai ser... A coisa está melhorando. Vamos ter fé. E você, Daniel, está lançando esse EP, né? Eu queria saber de você como que foi escolher o repertório desse EP e como foi para você essa experiência de começar a produzir e fazer produção. Então, falando especificamente desse EP, né, o porquê que ele está dentro desse estilo que é o Tropical House, né, dentro da música eletrônica, e por que é tudo em inglês, que muita gente me pergunta, né? Eu, em dezembro, tive a oportunidade e o privilégio de poder fazer um remix de uma música de um australiano chamado Matt McHugh, e essa música ela tem essa pegada praiana, a pegada meio Jack Johnson, que se encaixa dentro do Tropical House, né? E eu fiz esse remix e o remix foi aprovado pela gravadora dele para eu lançar oficialmente. Então, foi a minha primeira música lançada com o meu nome como artista, né, de Daniel Goulart. E aí eu falei, cara, agora eu preciso definir o meu EP. Se a minha primeira música do EP é assim, eu não vou vir com funk depois disso. Um exemplo só. Então eu falei, cara, eu vou lançar o primeiro EP de Tropical House, né, e em inglês também, porque eu não queria misturar o português com o inglês, porque eu acho que até que assim não ia combinar muito dentro do que eu imaginava, do que eu queria, das minhas referências. Então, falando sobre o EP, foi definido assim por conta dessa primeira música que foi lançada. A outra pergunta que você fez foi como... me lembra aí, como que eu decidi ser produtor? Isso, como foi essa experiência de ser produtora, esse desafio, como que foi isso para você? Então, eu comecei a produzir, na realidade, eu me considero produtor musical a partir do momento que eu produzi uma música do zero, né? Então, eu lá com os meus 18 anos, eu só fazia remix, né? Eu só pegava uma música e mexia nela, então eu era um remixer, vamos dizer assim. E aí, até que, acho que em 2020, eu produzi a primeira música do zero, né? Até de um artista que hoje ele é super conhecido dentro do funk, que é o MC Leozinho. Então, a primeira música dele produzida e tocada na rádio pelo DJ Malboro foi eu que produzi. E ali eu me vi como produtor musical, né, em 2020. E aí, de lá para cá, eu resolvi realmente ser também produtor musical. Enfim, e até então, eu nunca tinha lançado nada no meu nome como artista, só produzia outros artistas, só participava de projetos paralelos, mas nunca tinha colocado a cara, né? E agora eu estou botando a cara como artista mesmo, lançando minhas músicas. Ana, Nanda, você está morando nos Estados Unidos, eu queria aproveitar e perguntar para você como que a música brasileira é vista nos Estados Unidos, como que ela repercute por aí. Olha, eu acho que a gente não tinha tanta visibilidade, a não ser com relação à Bossa Nova, né? A Bossa Nova, para mim, ainda era um ponto de referência, assim, para o pessoal daqui. Muita gente curte muito esse som e eu tenho muito orgulho, né? E agora com a Anitta, eu acho que ela está dando ainda mais visibilidade, eu acho que até para essa nova geração que está chegando aí, para terem uma outra, né, uma outra percepção da nossa música, da nossa cultura. Então, esses dias eu estava no restaurante, estava tocando a música da Anitta, eu falei, a música da Anitta! Porque é muito legal, né, ver os brasileiros chegando nesses espaços. Não só na música, quanto no cinema também, a gente vê muito artista brasileiro chegando em locais assim que a gente achava que era impossível. Então, ver a gente sendo reconhecido é muito, muito gratificante e eu me sinto super representada. Ana, outra coisa que eu queria perguntar para você, Nanda, na hora de compor em inglês e em português, se é muito diferente, como que é essa questão e dificuldade das duas línguas, ou para você já não tem mais diferença entre as duas línguas na hora de compor? Olha, eu acho que eu ainda acho o inglês mais fácil. Porque é uma língua que é mais favorável na hora de escrever, sai com mais facilidade. Mas o português, eu tive até uma dificuldade, porque eu comecei escrevendo em inglês.
E aí, quando eu passei para o português, eu fiquei completamente perdida. Eu tive que reaprender para que as coisas soassem bem, né? Não ficasse tosca, enfim. Então, foi todo um processo eu reaprender a compor na minha língua nativa, o que é bem doido, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, está tudo controlado. Consigo escrever em ambas com muita facilidade. E agora eu consigo favorecer, né, o português de uma forma mais produtiva, assim, porque antes eu ficava meio travada. Agora está bem tranquilo. Graças a Deus eu consigo escrever o que eu quero, expressar o que eu quero de uma forma bem fluida. Ana, eu queria perguntar também para o Daniel, ultimamente, né, hoje em dia, como que ele tem visto o cenário musical dos DJs e de música eletrônica? Cara, isso é uma pergunta que me traz felicidade em responder. Eu adorei essa pergunta. Principalmente por eu atuar muito no ramo de eventos sociais, né? Como eu te falei, que eu tenho um casamento sábado agora e tal. Então, eu sou de uma época que os clientes me procuravam porque eles precisavam de um som e de um microfone. Não era porque eles precisavam do DJ, entendeu? Essa é a época que eu venho, né? Só que hoje é muito diferente. Hoje os clientes me procuram, não é mais procurando o som e o microfone, é porque querem que eu esteja na festa tocando, né? Então, o cenário da música eletrônica, no geral, né? Antigamente, quando se falava em música eletrônica, era algo muito destacado do pop. Era como se fosse fora do mainstream. Hoje, a música eletrônica é tudo, cara. O pop é eletrônico, sacou? Só que existem as vertentes dentro do eletrônico, que aí você vai para um tech house, para um progressive house, para um trance, enfim, são milhões de estilos, né, dentro do eletrônico que você sai até do mainstream, aí dependendo do que você esteja falando. Então, assim, cara, eu me alegro muito de ser DJ hoje, de ter o reconhecimento que a gente tem, graças aos grandes DJs, né, David Guetta, Calvin Harris, esses caras que realmente trouxeram em evidência aí tudo que realmente é importante em relação a um DJ, né, onde consagra o DJ como artista, né? Antigamente, o DJ ele era discriminado. Hoje, o DJ é exaltado. Todo mundo quer ser DJ, né? Mulherada, então, hoje, você é DJ. Então, assim, é isso, cara. Acho que o cenário está muito, muito bom, né? Então, eu estou muito feliz em fazer parte desse cenário todo da música eletrônica, de ser DJ. Por mais que eu esteja num casamento tocando forró, por exemplo, mas a pista está cheia e eu que toquei forró, e eu que estou fazendo aquela música, tá alegre, enfim. Então, cara, é isso. Eu amo o que eu faço. Não sei se eu respondi também. Respondeu, muito bom. E, Daniel, eu queria perguntar para você se na hora de produzir, se tem algum ritmo, algum estilo musical que seja mais difícil. Cara, eu não enxergo dessa forma assim como dificuldade, porque eu vejo assim dentro daquilo que você está acostumado a fazer e seguindo uma linha. Porque, por exemplo, se você pedir para eu produzir um funk, eu vou produzir, entendeu? Mas eu não vou produzir com tanta eficácia quanto um produtor de funk, entendeu? Assim como o produtor de funk não iria produzir um Tropical House, que é o que eu tenho feito, com a pegada do Tropical House, sabe? Então, eu não sei, eu acho que o que eu posso te dizer hoje, tecnicamente, o que para mim é mais difícil, é se eu tiver que, por exemplo, gravar uma banda, né? Tipo, tudo ali orgânico. E eu tenho que mixar isso aqui e tal. Isso para mim é mais difícil e é algo que eu não curto de fazer. Talvez até por não ter essa habilidade e não ter a frequência de fazer isso, entendeu? Então, assim, agora dentro da música eletrônica é tudo muito próximo, né? Não é tão difícil as coisas. Para terminar, eu queria perguntar para vocês dois quais são os próximos passos da carreira, dentro do que vocês puderem adiantar. Essa é a minha última pergunta. E no caso da Nanda,
como que está sendo essa parte de voltar a fazer apresentações nos Estados Unidos, que eu sei que lá está bem melhor do que aqui, né? Já tem até gente que não precisa mais usar máscara e tal. Então, eu, na verdade, ainda não voltei, porque eu voltei há pouco tempo do Brasil, então estava uma loucura a minha vida, e ainda preciso me vacinar, eu estou esperando aí eu ficar 100%, que eu fiquei doente há pouco tempo, então não podia, mas eu acho que aos poucos as coisas aqui estão voltando ao normal, e se Deus quiser a gente já está se apresentando aí, está tudo mais normalizado, né? Mas, assim, o que eu posso adiantar com relação ao meu trabalho é que eu estou com muitas músicas prontas, muita coisa nova aí, inesperadas, talvez, mas muitas coisas que eu quero muito dividir com o pessoal que me acompanha. Vai ter clipe, vai ter música nova, e se Deus quiser, um EP, pretendo lançar, não sei se ainda esse ano, mas tô com essa ideia aí. E é isso, sem parar nem um segundo, a gente está só produzindo aí o máximo que dá. Bom, sobre os meus projetos futuros, né? Acho que eu cheguei até a comentar já. Eu finalizo esse primeiro EP agora em junho, e aí, a partir de julho, eu pretendo continuar lançando, né, uma música por mês, autoral, só que numa pegada um pouco diferente do Tropical House, que seria uma pegada mais próxima do Tech House, Moon House, que é um pouquinho mais agressivo, um pouco mais para frente, né? Até relacionado a BPM. E é isso. Então, esse é o projeto, e se Deus quiser, acabar essa quarentena para as festas voltarem ao normal e eu poder tocar todas essas músicas lançadas durante a quarentena nas festas que virão. Vacina, pelo amor de Deus, Brasil. Só isso que eu quero. Vacina. É isso. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, por estarem falando comigo. Mais uma vez, parabéns pelo single. É realmente uma música que eu fiquei apaixonado e muito bom. Assim, ele é incrível, é potente, tem de tudo para estourar, e eu tenho certeza que vai estourar, já está estourando. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Pô, que bom, adorei. Obrigado.